Bem-vindo ao GoTech. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o iOS 18.1 na sua versão beta 6 e agora sim dá para entender por que alguma coisa ficou estranha no lançamento da Apple e isso aqui trouxe modificações significativas no iOS 18. Agora sim a gente sente a inteligência artificial, está muito melhor, então fica aqui no vídeo que você vai descobrir tudo que vai sair no seu sistema operacional do seu iPhone. Mas, antes de tudo, gostaria de nos apresentar. Nós somos o GoTech, um canal que fala de tecnologia, que tem pelo objetivo principal descomplicar o problema tecnológico para você e que você consiga extrair o máximo dos seus dispositivos. Então, eu instalei aqui o iOS 18.1 na sua versão beta 6. Vou mostrar para vocês. Essa versão saiu com 706 MB no iPhone 15 Pro Max e eu já estava com a 18.1 beta 5, então o tamanho do arquivo vai variar de acordo com o que você tem aí no seu iPhone. O firmware é o 22B5069A. Já está muito próximo da versão Release Candidate, que eu acredito que deve vir ou na próxima semana ou daqui a 15 dias, porque a versão final vai sair um pouco mais adiante no final do mês, mas ela já está bem estável. Eu utilizei nessas horas desde que eu instalei ele e está muito rápida e você já tem o build. Vamos dar uma olhada no firmware do modem, que é algo importante que deixa a internet mais rápida, mesmo na parte de LTE como 5G. O modem está com o firmware do 2.20.02. Se você saiu do beta 4, vai sentir diferença na atualização. Do beta 5 para o 6, não. Então, isso aqui já demonstra que a Apple, quanto ao firmware, já estabilizou e deve sair essa nova versão, acredito, essa 2.20.02, na versão Release Candidate também. Naquela área que nós controlamos através da central de dispositivos, temos novos comandos e aí você vai poder pesquisar aí no seu celular se adequa ou não. E eu verifiquei que na versão americana tem a parte de satélite, mas como o satélite não está liberado para nós brasileiros, então a gente não tem aquela opção de socorro via satélite aqui na central de controle, mas na versão americana já está disponível. O aplicativo de podcast foi finalmente atualizado para quem fala português. Agora ele faz a transcrição, então eu vou pegar aqui um podcast da CBN, que é uma rádio brasileira, e vocês vão perceber, eu vou tentar diminuir aqui o volume, para a gente não ter problema de infringir direito autoral. Está rodando aqui o podcast de política, vou aqui clicar nesse símbolo aqui, ó, e conforme a comentarista está falando, está aqui evoluindo o texto. Isso daqui é muito bom até para quem gosta de se atualizar, escutar podcast no metrô, em algum lugar barulhento, ele pode, por exemplo, auxiliar a leitura com isso. Eu também gosto muito de utilizar para treinar o meu inglês, então se você vir num podcast em inglês, por exemplo, deixa eu fechar esse daqui. Se você entrar num podcast em inglês, é a mesma coisa. Então, conforme a pessoa está falando ali, você pode treinar a pronúncia e ler ao mesmo tempo. Isso vai te ajudar bastante no seu dia a dia. E agora, inclusive, vai te ajudar a escutar os podcasts nacionais e ter a transcrição deles em português. O podcast também teve novas alterações. Você consegue compartilhar através de link um conteúdo específico da transcrição. Então você vai marcar a transcrição e vai encaminhar para alguém. Vai ficar muito mais rápido a busca do assunto que você procura num determinado programa de podcast. E também você vai ter a possibilidade de ter controle na reprodução disso. Então, o aplicativo de podcast, muitas pessoas utilizam ou utilizam o Spotify. Agora tem um motivo a mais para utilizar o Apple Podcast no lugar do Spotify, através de um simples clique. Então, isso daqui sim, dá para dizer que agora o Apple Intelligence vai funcionar bem. E eu acredito que o iPhone 16 Pro e o iPhone 16, que tem suporte ao Apple Intelligence, eles, quando forem lançados, já era para ter isso daqui pronto, já era para a pessoa sair com o iPhone da loja e ter isso daqui. Só que a Apple deve ter tido algum problema no desenvolvimento de software e as coisas ficaram desincronizadas. Acredito que, se isso daqui tivesse sido lançado antes, as pessoas iriam adquirir o produto com uma velocidade maior
do que foi o lançamento, que foi até abaixo do esperado. Já que na parte de hardware, na versão Pro, o que diferencia é um botão que auxilia as pessoas na fotografia, e no caso de uma melhoria na câmera macro, que também é muito pouco para dizer sobre upgrade. Então, se isso daqui tivesse lançado, com certeza a adoção seria bem mais rápida. Mas vamos para o programa de e-mail. Eu estou aqui no meu programa de e-mail, e vocês podem ver qual é o problema que eu tenho, tá? A maioria dos meus e-mails está em português e não vai conseguir fazer a parte de filtrar. Porque o que acontece? Esse recurso especificamente só funciona em língua inglesa. Tanto é que para fazer o vídeo para vocês eu tive que colocar a minha Siri em inglês, tive que colocar a língua em inglês e o país Estados Unidos. Então eu entrei aqui, vou entrar aqui no meu e-mail da Apple, que é o e-mail que eu utilizo menos, e coloquei aqui, ó, exibir prioridade. Eu vou deixar isso daqui rolando alguns dias para contar para você como é que ele se comportou com a língua portuguesa, para ver se ele entendeu ou se ele não vai conseguir exibir a parte de prioridade. E aí que eu vou fazer? Eu vou começar a digitar aqui palavras em inglês mesmo. O teclado vai escrevendo para nós e vocês vão perceber que isso daqui está cheio de erro, porque não tem pontuação, não tem vírgula. Estou colocando palavras completamente aleatórias, até palavras erradas agora acabou sendo escrita, porque eu acabei digitando no teclado, mas então tá um texto aqui completamente absurdo. E aí o que acontece? Estou digitando o texto. Se eu venho aqui, ó, ele vai aparecer o símbolo do Apple Intelligence. Eu tenho a opção de escrever a caneta isso daqui, ou enviar um arquivo, ou tirar uma foto, ou adicionar uma foto que eu já tenho, e agora tem o símbolo da Apple Intelligence, que aí vai me dar a possibilidade de ele reescrever essa mensagem que eu escrevi de qualquer jeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar dar um outro tom, vou pedir para ele reescrever. Aí vocês podem perceber que ele já ficou meio colorido aqui, ó. Então vamos lá, vamos ver se ele reescreveu. Reescreveu, ó. Vocês podem perceber que a partir de agora, ó, tem vírgula. Ele colocou vírgula, colocou uma frase. Ele deu aqui um tom melhor daquilo que eu tinha escrito de qualquer jeito. E aí também outra coisa interessante que eu posso fazer aqui é colocar como se fosse uma lista. E aí ele vai ler tudo aquilo que eu tenho aqui, ó, e vai tentar converter numa lista. Vamos ver se funciona. Até porque a gente tem que lembrar que isso daqui está em beta, e é a primeira vez que a Apple libera para o seu aplicativo de e-mail, e ele está levando um tempinho aqui até razoável para tentar transformar esse texto que ele mesmo fez em uma lista. E ele fez aqui a lista, olha que interessante. Ele elencou tópicos para eu mandar por e-mail, e aí fica mais fácil para a pessoa ler do outro lado. Outra coisa super interessante é o seguinte, ele pegou aqui todo esse texto, essa propaganda do Mercado Livre, e vou pedir para ele criar em tabelas para mim. Então vamos ver se ele cria. Aqui, ó, ele criou, tinha um jogo de lençol aqui, que o preço original era de R$ 58,88, colocou que está em promoção por R$ 33,56 e transformou toda aquela imagem que eu tinha numa tabela. Então a gente pode perceber que assim, isso daqui no e-mail vai ser muito útil, vai rodar de modo nativo e o principal, dentro do seu iPhone. Então os seus dados não vão para a Apple trabalhar para te vender publicidade ou ter alguma violação de dados. Isso é algo muito importante que a Apple sempre enfatiza no iOS 18.1. Quanto à fluidez do sistema, ele está bem rápido aqui, ó, vocês podem ver que está funcionando bem. Outra coisa super interessante no e-mail ainda que vou mostrar para vocês, vocês vão ver como ficou esperta a Siri. Ela está aperfeiçoando a cada beta no iOS 18.1. Please, read me the last email. You have one email, como garantir o pagamento de penseo ao suclente. A COD execução de alimentos simplificada. It says, Ricardo, mudas elementos dixon de cumprir suas obrigações.
Prejudicando quem, depend de penseo pra sobrevivor. Como advogado, voci pod atuar de forma decisiva pra defender o direito de su cliente e garantir o recebimento dos valores devidos. Ficou como se fosse um americano tentando falar português, mas já percebe que é bem interessante a forma como a Siri está lidando com e-mail, que antes era muito mal feito, e agora eu vou mostrar um outro teste para vocês, que é assim, você pede para ele ler um e-mail de um determinado remetente para vocês. Então, vou fazer novamente para vocês aqui, verem como é que fica. Please, read me the last email from AASP. E aí, me bugou aqui no inglês, quer dizer, me gongou no inglês, vou tentar de novo. Please, read me last email from AASP. You have one unread email from AASP 2025. Contribuição Associativa com os Valores de 2024. It says, Voci pod fazer essa antecipação ainda hoje. Caso não esteja visualizando este email corretamente, aguece aqui. Olá aqui, Ricardo. Então, vocês puderam perceber que ele consegue selecionar um e-mail específico de uma pessoa que me encaminha. Então, eu escolhi aqui a ASP, que é uma entidade que me encaminha e-mails, para ler e me passou. E aí vocês podem perceber que agora ele consegue identificar um e-mail que foi encaminhado por um remetente específico que eu selecionei para ele. E isso vai ficar muito bom quando já tiver em língua portuguesa, porque você não vai precisar acessar o e-mail, vai escutar, e aí você vai, por exemplo, pedir para ele responder esse e-mail. Eu já tenho essa opção em inglês, só que eu não vou mandar para o remetente um e-mail que ele não vai me compreender direito, tudo, vai ficar algo que não faz muito sentido. Mas isso daqui mostra um potencial muito grande no iPhone, lembrando que isso é com a privacidade que a Apple diz que vai lidar com nossos dados, então isso acaba sendo bem importante. E agora a gente vai fazer o teste de Geekbench, que é o teste de desempenho para saber se o iPhone ficou fraco, ficou mais lerdo. A gente sempre faz esse teste, e aí eu vou passar para vocês como é que vocês fazem para testar o iOS 18.1 se você já está com o beta instalado. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar o seu iPhone em língua inglesa, o local você vai colocar Estados Unidos e também vai colocar a Siri para inglês dos Estados Unidos. E aí a partir daí ele vai permitir que você ative o Apple Intelligence. Mas lembrando que você vai precisar de um iPhone 15 Pro, ou 16, ou 16 Plus, ou 16 Pro. Se você não tiver nenhum desses aparelhos, a parte de inteligência artificial da Apple não vai funcionar. Infelizmente, foi a política adotada pela empresa. E eu entendo até que eles poderiam colocar no iPhone 14 e 14 Pro, iPhone 15 principalmente, um aparelho que está sendo vendido ainda nas lojas e não vai ter o principal suporte software deles. Mas é a política da empresa. Assim que terminar o teste, a gente vai fazer o comparativo e eu vou mostrar para vocês os números. Terminado o teste, ficou com 2.890 pontos em single core e 7.043 pontos em multicore. Vamos comparar o histórico que a gente tem aqui. Eu tive aqui até um ganho em single core e também ganhei alguma coisa aqui, bem pouquinho, em multicore. Então o ganho que eu tive aqui em single core foi de aproximadamente 15 pontos, que não chega nem a 1%, e em multicore foi menos significante ainda, foi em torno também de 15 pontos. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que se inscrevam no canal, é muito importante. Se você instalou aqui o iOS 18.1 Beta 5, coloca aqui para nós o que você está achando, vai ajudar bastante a gente, e até quem também tem iPhone, para saber o que está acontecendo, e os aguardo no próximo vídeo.